Olá, bem-vindos a mais um talk show. E, como sempre, antes de apresentar meus entrevistados de hoje, que são dois, vamos falar dessas imagens que vocês estão vendo aí atrás? Aí, vocês vão ver aí imagens do Tércio Greguol, que são os monstrinhos, e do Edmundo Cavalcante, tá? O Tércio é fã de monstros desde pequeno. Escreve peças de teatro, contos, crônicas, roteiros, poesias, é escultor, pinta quadros, desenha monstros. Além disso, ele é cinéfilo também. Contatos com ele para conhecer melhor a obra dele, inclusive ele tem alguns filminhos com os monstrinhos dele, é só acessar tgreguol.com.br. E as outras imagens que vocês estão vendo são do Edmundo Cavalcante. Nascido aqui em São Paulo, ele é administrador de empresas aposentado, autodidata em desenho, também se tornou artista plástico, é poeta, colunista de artes e, pasmem, começou a desenhar e pintar em fevereiro de 2012. Contatos com ele também, artededmundo.com. É o site dele, vocês vão ver lá algumas obras que ele participou de exposições, tudo, tem até em exposição internacional, é bem legal. E os monstrinhos do Tércio, então, vou aproveitar o gancho dos monstrinhos do Tércio, que leva a gente para a infância, medo de monstros e tal, e nós vamos falar hoje da Bruxa de Chocolate. É isso? A Bruxa do Chocolate. Exato. Estou aqui com o Rafael Spaca, autor do livro, e de outros também, né? Você já andou escrevendo outras coisas que eu sei. E Spaca, com 2 Cs, né? Bem conhecido entre ilustradores, tudo. É um ilustrador super conhecido, tem uns desenhos maravilhosos desse livro. A gente vai falar do lançamento da Bruxa do Chocolate, que acontece dia 27 de agosto, no Centro Universitário Belas Artes, na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Dr. Álvaro Alvim, número 90, dentro da biblioteca, é isso? Da Biblioteca Infantil da Belas Artes, das 10 às 13 horas, inclusive, em primeira mão aí no seu programa, a própria Bruxa do Chocolate estará presente no lançamento. Ah, que delícia! Então, para quem estiver assistindo... A Bruxa do Chocolate. Gente, mas... Escondam seus chocolates. Escondam os chocolates. E nesse caso ela vai entregar o chocolate, olha só. É o contrário. Ela vai se redimir tudo que ela apronta. De todas as maldades que ela fez. E quem estiver ali presente, ela vai distribuir chocolate. Poxa, eu vou perder essa porque eu não vou estar aqui em São Paulo. Diz uma coisa, Rafael. Surgiu como a ideia da Bruxa do Chocolate? Olha, minha filha, Manuela, ela tem 8 anos. Né? Beijo, Manuela. E quando ela tinha 3 anos, ela pedia para contar essas histórias clássicas, né, de princesa, né, da literatura mais Branca de Neve, clássica, universal. E teve uma hora que ela se encheu, porque a gente sempre contava história para ela, à noite. Ela falou, pai, inventa história. Conta outra. E você não sabe de onde você tira mais história. E aí você tem que improvisar na hora, né, porque... Foi na hora que ela pediu aquilo. E aí eu inventei essa história da bruxa. E aí na outra noite ela falou, pô, conta aquela história de novo. E aí na outra noite, conta de novo. Eu falei, pô, se ela gostou dessa história... E quer ouvir sempre, significa que outras crianças também podem gostar dessa história. Tá agradando. E aí, na editora Laços, o Kenji Sakamoto, falou, pô, eu quero lançar livro infantil. Eu falei, tem uma história aqui pra você. Eu roteirizei, ele achou muito legal a história. E como tem um astro na família que desenha super bem, eu falei, pô, chama ele para fazer a ilustração, fica tudo em família, inspirado na sua filha, tem o João aqui, pô, então tudo em uma família. Ação entre... Máfia Spaca. Exato. Spacones. Os Spacones aqui, porque, pô, foi a filha, o cara escreve o livro, né, roteiriza, e aí chamou o primo, tá tudo em família, Máfia Spaca, né? Inclusive eu falo que a Manuela, ela é coautora da história, porque quando você cria essa história, ela parte de uma construção coletiva, né? À medida que ela ouve, dá palpite, fala, ajuda a construir a história. Então ela é a coautora do livro também. Né? Então, mas por que ela fez isso? Você vai tendo que criar em cima das perguntas também, então né? Ela vai dando essas armadilhas, você tem que ficar criando em cima, né? E vai construindo essa história. Criança é craque para colocar a gente numa sinuca de bico, né? Exato. Eles adoram fazer essas coisas com a gente. E João Spaca como ilustrador. Sim. A hora que você viu a história, você falou, topo.
Tá em casa, faço parte da máfia e é isso mesmo. Claro, mas também é uma história que repercute as coisas que a gente sempre viu e gostou, né? Eu cresci vendo aquela revista Recreio e outras que não eram simplesmente uma história ilustrada, né? Eram desenhos acompanhados da história, né? Uhum. Então, foi uma coisa muito natural, né? Ele me passou o roteiro, comecei a imaginar e até estava conversando com ele agora há pouco, se a minha bruxa casou com a bruxa que ele imaginou, mas isso é impossível, né? Não sei, acho que é assim, a bruxa ela não tem uma cara de tão bruxa má, tem? Não achei. A minha? É. Puxa, eu fiz o possível para fazer uma coisa assustadora. Ela tem uma cara de bruxa bruxa verde. má, mas é assim, não sei, eu tenho a impressão de que ela pode ser essa bruxa que dá o chocolate. Ela se regenerou, né? Vai se regenerar no dia do lançamento. Conta um pouquinho da história. Como é que é a história da bruxa de chocolate? Ela é diabética. Ah, que maravilha! E aí ela é uma bruxa que, enfim, tem essa percepção de que toda bruxa é má, né? E não é sempre assim, mas enfim. E ela falou, eu preciso criar alguma maldade para me tornar uma bruxa de fato. E para se tornar uma bruxa má, ela inventou de tirar chocolate da boca de criança. Ela não pode comer. Se eu não posso comer, eu não quero que uma os outra vai outros comer. tenham. E aí ela começa a roubar. A criança está comendo chocolate, ela vai e puxa da mão da criança, vai no supermercado, até na fábrica de chocolate da cidade ela vai sabotar. Sabotou toda a produção e escondeu isso numa caverna. E as crianças começam a ficar incomodadas com a falta de chocolate. Porque é um doce que todo mundo gosta, né? São poucas as pessoas que não gostam, mas conheço. E aí, enfim, ela é má nesse sentido. E o Spaca, ele captou. Mas sabe que essa história de criar, quando você cria uma história e você parte desse plano das ideias, a minha bruxa é diferente da bruxa que a Manuela imaginou. Com certeza. E eu contando aqui para você, se você não tivesse visto a ilustração, certamente você ia imaginar uma outra. E o Spaca, ele criou uma bruxa que acho que converge com tudo que a gente eu achei a bruxa tão imagina. bonitinha, nós vamos ver depois as imagens da bruxa, mas eu achei ela bonitinha, não sei, né? Não achei aquela bruxa assustadora, aquela coisa de... É que aquele... tipo bruxa amada Branca de Neve, sabe? Alguma coisa assim que você vê aquele desenho assustador na sua frente, né? Para uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, deve ser, né? Mas eu não sei, não achei ela tão coisa ela tem um assim. jeito de vovó, né? Mais não é tão maquiavélica assim. Tem mais ou menos. É o primeiro livro infantil que você escreve? Não, é o segundo. É o segundo. Você trabalhou muito com teatro, com infantil também, em Sescs da vida, né? Verdade. Foi a partir daí que foi convergendo também para... Não, na verdade foi a partir do nascimento da Manuela que eu comecei a me interessar muito mais pelo universo infantil. Uhum. Tanto é que quando eu trabalhava no Sesc, eu pedi para trabalhar com teatro infantil justamente por conhecer esse universo e me interessar por esse universo infantil, né? E eu me dou muito bem com criança, eu gosto muito de criança, eu brinco com a Manuela até hoje. Eu gosto muito de criança desde que eu tenho para quem devolver. Então, assim, eu brinco com ela, devolvo pro pai, entendeu? Brincadeira, gente, sobrinhas lindas, amo vocês. A gente brinca até hoje, eu sou amigo dos amigos dela, então esse universo infantil sempre me interessou. E com o nascimento dela, mexeu muito comigo, assim, né? Então eu comecei a criar história, comecei a me interessar em trabalhar para criança e a partir disso até para você a produção conhecer aumentou. Melhor também, né, esse universo. Você acaba entrando nesse universo. Spaca, você começou cedo também, né? Comecei com 4 anos de idade a desenhar. A desenhar? A desenhar. E a trabalhar com isso então, com uns 15 anos? 15 anos, só? 15. Chutei porque eu sabia que era... Publicidade, mas sempre tendo o desenho de humor, né? Como marca, como o que mais me atraía. Mesmo em campanhas publicitárias? Mesmo, porque na agência de propaganda, geralmente me chamam quando tem um filme que é cômico, ou um desenho animado, alguma coisa assim, para fazer o layout, né? Que é a simulação do filme pronto. Sempre tem a ver com ou comédia, ou criança, ou bicho. Você faz o storyboard, é isso? Faço storyboard. Faz o storyboard para coisa. Você também trabalhou com publicidade? Trabalhei na O2 Filmes. Na O2zinha, que é a produtora menor. A O2 é do Fernando Meirelles. Não, foi nessa produtora que eu trabalhei. Foi na parte que é do Fernando e do Paulo Morelli.
Foi uma experiência fantástica, mas não é num outro campo, que não esse do Spaca. Da família tem ele, o meu irmão sabe desenhar, o meu tio, o Horácio, sabe desenhar. Tem um primo chamado mesmo. Marcelo que sabe desenhar. Tem o Daniel, ele sabe desenhar, ele é tatuador. Eu não sei desenhar. Né? Eu gosto de escrever. Não faz parte da máfia, então não queria te dizer esse gene de desenho eu não peguei, assim. Mas criação, essas coisas todas, eu sempre me interessei. Então, acaba complementando. Eu sempre quis tentar desenhar. Aí eu lembro que eu estava, acho que na 7ª série, alguma coisa assim. Eu fiz um desenho muito bacana. Ficou legal mesmo, era uma praia, parecia uma mulher de costas com uma sombrinha, com um vestido antigo. Ficou bem legal. Foi o único desenho bacana que eu olhei e falei, que bacana. E vai ter exposição, não sei o quê. Cadê o desenho? Sumiu. Nunca mais eu vi. Olha, foi o único que eu fiz que ficou legal, que eu falei, gente, olha que bacana. Nunca mais... Foi abduzido. Nunca mais eu fiz nada que chegasse perto. Hoje eu faço uma menininha, sabe aquela coisa da bolinha, pauzinha, saiazinha, assim, sabe? Eu tive um talento que sumiu. Antes do desenho, meus pais contavam que eu fazia uns castelos com toquinho que eram bons. Meu pai trabalhava com projetos de arquitetura para a área comercial, né? Bar, lanchonete e tal. Então ele tinha um olho para isso. E eles falavam que eu fazia uns castelos muito bons com toquinhos e madeira. Só que eu esqueci como fazer. E comecei a desenhar. E aí eu lembrava e falava, eu fazia, é assim? Eles falavam, não, perdeu, você fazia melhor. Ninguém fotografou nada. Mas e todos na família começaram a desenhar muito cedo, assim, também? Não sabem, não tem informação. Eles não, mas eu acho que isso é um dom, né? Ele falou 4 anos começou a desenhar. Eu sempre me interessei muito em literatura, em ler, né? Sempre gostei muito. E sempre tive muita ideia, assim, de ser criativo mesmo. A veia artística está aí, de alguma forma, né? Então, acho que isso vem no gene, né? Não sei, é um dom que a pessoa tem. Eu imagino, essa é até uma pergunta, vou tomar o seu lugar agora. À vontade. Você deve ter feito esses desenhos do livro em menos de uma semana, eu imagino. Olha, não foi isso porque tinha outras coisas para fazer também. Mas seria. Mas poderia ter feito. Mas seria. É que é bom amadurecer, em vez de uma semana, 2 semanas. Dá um pouco mais de tempo para valorizar o trabalho. Eu queria mostrar para o pessoal a capa do livro. Dá para mostrar? Aí, olha, engraçado. Ela não tem uma carinha ruim, mas ela me lembra muito, talvez, a bruxa de Pica-Pau, alguma coisa assim, que é aquelas bruxas que vai se dar mal no final. Claro. Né? A criança tripudia, né? Ela me lembra isso. E é engraçado como os traços me levam para a infância, Spaca. Não sei te dizer exatamente o porquê, o que nele me leva. Deve ser tudo, Recruta né? Zero, talvez? Também. Alguma coisa, essas carinhas redondinhas, né? Eu não sei, alguma coisa me leva. Pois é, o tipo de desenho infantil, no século XX, ele que deu uma... Não sei se uma evoluída, mas ele saiu um pouco do que era. Você pega no século XIX, é muito comum você ter figuras, mesmo nas ilustrações da Alice, que eram lindíssimas, mas é assim, parece o realista, ou é o boneco realista com o corpo pequenininho, a cabeça grande. Aí no século XX é que deu aquela acelerada, não sei se com desenho animado. Né? Pode ser, a gente tem o Walt Disney, né? Acho que muita gente aqui no Brasil, Maurício de Souza, que tem o traço limpo, né? Acho que é uma tem um traço mais limpo. Luluzinha, né? Bolinha. Então eu acho que essas imagens me levaram um pouco para isso, para minha infância de tem um pouco quadrinhos. Aí de Pica-Pau, tem um pouco de todos os desenhos animados que eu via. Né? Acabam influenciando de alguma forma. Não é nem sem não é inspiração, mas também, influência. Também serve de inspiração. Eu costumo reconhecer nos desenhos que eu faço, isso aqui parece Pica-Pau, isso aqui parece Ziraldo, isso aqui parece Enfio. Eu reconheço tudo. A bruxinha me lembrou muito a bruxinha do Pica-Pau mesmo. Acho que por isso que eu achei que não era uma bruxa má, porque a gente sabe que a bruxa do Pica-Pau sempre se dá mal. Mas se você vê ela na rua, você não sai correndo, então. Você ia abraçar a bruxa. Não, eu ia roubar chocolate dela. Já que ela vai entregar chocolate, eu ia roubar chocolate dela. Vamos mostrar a outra ilustração que está separada aí, que acho que é do meio do livro. Aí... Ela vai e rouba na cara dura de todo mundo, é isso? Tira, criança você vê que a tá chorando ali, você vê como que ela é má, né? Não tem a vassoura, ela sai É isso que eu ia perguntar. Por que ela sai correndo, não tem vassoura? Spaca, conta.
Porque você não imaginou a bruxa com vassoura. Não sei, viu? Não sei. E tem o tiozinho da van escolar, lá do ônibus escolar. É o herói da história. É o herói da história? É o herói da história. Ele descobre onde tá. Não, ele tem essa cara de prender essa bruxa aí, né? Como ela não tem vassoura, então ela se torna uma presa fácil. Né? Eu vou pôr aqui dentro da peru o chocolate e ela vai ver esse chocolate, porque todo chocolate ela quer pegar. E aí quando ela entrar, ele fecha a perua e a bruxa tá presa. Não né? tem nada pior do que uma criança chorando no ouvido de um motorista de peru escolar. Olha, eu trabalhei numa escola e eu lembro do cara falar assim, meu Deus, como essa criança grita no meu ouvido. Deve ser, né? E eu acho que por isso que ele resolveu ajudar a criançada também, né? Na verdade, ele foi um herói por procuração, né? Os pais fizeram lá uma assembleia, e aí tiveram a ideia e tal, e aí foi o tiozinho que teve a ideia. É o tio da perua. Foi o tio da perua que teve a ideia e acabou prendendo. Eu acho que foi por isso que ele não colocou a vassoura, falou, ela tem que ser uma presa fácil, né? Porque se ela tiver a vassoura, ela vai rapidamente pegar o chocolate e sai ir embora. voando e pronto, um abraço. E no final das contas encontram depois todos os chocolates perdidos. Daí começa a fazer uma tortura psicológica nela, pra falar, pô, essa molecada tá chorando aqui, você vai deixar as crianças sofrendo com isso? Vou! Senão você vai ficar presa pra sempre. E ela falou, não, então eu conto onde que tá. Dá uma caverna, aquela montanha que você falou da... tem. Vamos mostrar a última ilustração, que mostra bem a montanha de chocolates. Olha isso. Foi tudo que ela Esse roubou. com certeza me leva pra infância. Eu não sei se são os ovos, se é a carinha alegre da criança. Deve ter alguma coisa vencida A aí caverna. também. A caverna. Não sei, alguma coisa assim. Mas é uma montanha de chocolate. Aí eles conseguem encontrar lá a bruxa presa. Tem ovo de Páscoa. Deve ter o chocolate vencido ali também. O fato é que elas encontram Aquele bastante coisa. esbranquiçado, né? Aquele que fica no sol, você põe na geladeira, quando você tira, ele tá todo branco, né? Esbranquiçado. Mas é muito legal. As ilustrações são muito legais. A história, a sacada da história né? Porque é aquilo que você falou, se ela pediu tantas vezes pra você repetir, cada vez que você repetia exatamente igual ou não? Eu tentava, né? Daí você vai burilando a história, né? Tem uma hora que, como você repete bastante vezes, ela fica já impregnada na sua memória. Aí você vai mexendo uma coisinha aqui, acrescenta ali. É como se fosse um roteiro, você vai dando no primeiro tratamento, segundo, até chegar na... Aí depois de uns dias você fala, E a história é curta porque era uma época que ela pegava no sono. Então, do começo ao fim, eu contando isso, eu não sei quanto tempo levava, mas... apagava. Aí eu olhava, dormiu, então a história acaba. Então se ela demorasse para dormir, ia virar uma novela. Romance. Eu tenho duas histórias legais, uma eu estava até te contando antes da gente entrar aqui. Meu pai, quando eu tenho uma irmã que é um pouco mais nova que eu, 3 anos, quase 4 anos mais nova que eu era muito ruim para comer fruta. Então, isso até hoje, a fruta fica lá, eu esqueço que ela está lá. Então, eu lembro que ele chegava do serviço, tomava banho, jantava, não sei o quê, vamos dormir e vai contar a história. Então, ele pegava uma pera, ou uma maçã, ou um pêssego, alguma coisa, e ele ia contando a história do Felício e do Aparício, que era um rato e um gato. E ele ia cortando pedaços da fruta, e eu não lembro quem era o Felício, quem era o Aparício, se era eu, minha irmã, ou se a gente estava ali de bobeira, sei que a gente tinha que pegar a fruta. E anos depois, fazer aquela farra, né? Anos depois, eu crescida, eu falei, pai, como é que era aquela história do Felício e do Aparício? Ele falou, não lembro. Eu falei, mas você contava pra gente toda noite. Não, aquilo era só pra fazer vocês comerem fruta. Ele usava uma história que era um gato e um rato que brigavam. Ele não lembra da história. E a minha irmã era que pedia pra contar a história. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu tinha uma cidade de cachorros inteirinha montada na minha cabeça. Então eu começava a contar a história. Provavelmente a Manuela dormia depois de uns 10, 15 minutos, porque a minha irmã dormia. Então, eu tinha uns 8 anos, ela tinha uns 4, por aí. Conta a história. Aí eu começava a contar. Eu tô quase dormindo e ela, conta. Eu contava a história, era que eu percebia que ela dormia, eu dormia. No dia seguinte, ela queria que eu contasse e falava exatamente onde eu tinha parado, onde ela lembrava. Eu contava a história. Mas foi muito tempo nisso. Não lembro. Eu não lembro mais das histórias. Eu lembro que era uma cidade de cachorros. Eu consigo visualizar a cidade. Na minha cabeça eu tenho a cidade montadinha. Eu só não lembro da história. Assim, do né? roteiro. Sei lá, o Vale das Histórias Perdidas. Se perdeu em algum lugar da memória aí atrás. Tem mais alguma empreitada aí para
prevista, infantil. Não só infantil, do trabalho de vocês, né? A gente está falando do lançamento, vai ter o lançamento. Esse ano eu lancei o livro do Cinema dos Trapalhões, no primeiro semestre desse ano. Falando dos filmes? Falando toda a história fílmica dos Trapalhões, que nunca teve uma pesquisa de relevo a respeito dos Trapalhões, uma coisa assustadora. Eles tiveram 6 das 10 maiores bilheterias e ninguém se aventurou em pesquisar a respeito disso, enfim. E essas histórias se perdem, né? Como você não registrou essa, por exemplo, a memória é muito fugidia, né? Então as coisas se perdem se você não registra. E como tem o Renato e o Dedé, eles estão aí, eu falei, pô, tem que fazer esse livro e tal. É urgente, eu achava isso. E ano que vem eu vou lançar 2 biografias. Uma da Débora Muniz, uma atriz que foi a grande atriz do José Mujica Marins. Falar o nome não me é estranho. O vulgo Zé do Caixão. E a Gisele Fraga, que é uma outra atriz. O Zé do Caixão, você teve alguma coisa num dos Sescs, não foi? Eu fiz uma exposição. Eu fiz uma exposição. Eu sabia. Inclusive o Spaca foi lá. Montamos um cemitério dentro do Sesc, foi uma coisa bem legal. Que horror! A molecada adorava, acredita? Imagino, né? Porque pelo menos ali eles sabem que é de brincadeira. Não, mas tinha um caixão, eles pensavam que tinha alguém lá e queriam abrir o caixão para ver quem que estava. Deu trabalho também, né? Deve ter dado trabalho. Foi bem legal. E o Spaca vai lançar agora. Você tem coisa prevista aí também? Tenho 2 coisas, né, recentes. Uma delas é uma parceria com o Will Sideralman, que acabou de ganhar o HQ Mix. É um livro... Você ganhou o HQ Mix. É um HQ Mix independente, né? É o 1000 Léguas Transamazônicas, né? É o encontro do Júlio Verne com o Barão de Mauá. Que legal! Deve ser bacana a história. A ideia original foi do Will. Ele teve um tempo que eu incentivei ele para desenvolver isso, porque achei fantástica a ideia. Ele me convidou para fazer o roteiro. Como eu estava trabalhando com a biografia do Dom Pedro II, o século XIX estava na minha cabeça. Estava tudo ali. Então aproveitei, desenvolvi esse roteiro e ele ilustrou. É o primeiro álbum que eu fiz o que o Rafael faz, que é escrever. Vocês fizeram o contrário. Você escreveu e o Will ilustrou. E o próximo que eu estou acabando agora é uma biografia na linha das que eu faço, em quadrinhos. E dessa vez é um santo italiano chamado Padre Pio di Pietrelcina. Isso vai sair, acho que... Em história em quadrinhos. História em quadrinhos, esse ano ainda. Como é que é a história do HQ Mix? Você é escolhido, você entrega seu trabalho, escreve seu trabalho, ou é a comissão? Tem uma comissão que escolhe. Que escolhe. Esse ano eles fizeram diferente. Acho que o processo de escolha foi mais aberto, então muitas pessoas mandaram sugestões, ou tinha uma relação enorme das publicações. Porque tem muita Mas gente. Tem um núcleo lá que há muitos anos, né, carrega esse piano, que faz esse trabalho fantástico. Né? Porque assim, tem muita gente boa, tem muito trabalho de ilustração, de roteiro e coisas muito boas. Né? Então, eu fico imaginando o trabalho que deve dar para escolherem também, né? Deve ser insano. Deve ser uma coisa assim, de pesquisa. Se não é você quem escreve seu trabalho ou alguém quem escreve, deve ser um trabalho de pesquisa absurdo. Sim, são pessoas que estão lidando com isso, né? O Jal, Sônia Luiten, eu não quero falar os nomes porque tem muita gente. Tem muita gente. Né, ou mais que E qual é a sensação de ganhar o HQ Mix? É sempre... é difícil. Como é que eu digo? Não sei, eu fico contente, mas ao mesmo tempo tem tantos trabalhos bons também, eu não sei dizer, Deixa pra lá, eu ganhei, mas tudo bem, entra no currículo, mas deixa pra lá, né? Sim, claro, fala. Gente, Bruxa do Chocolate. Então temos o lançamento, dia 27 de agosto, sábado. A partir das 10 horas. Das 10 às 13 horas, com a presença da Bruxa dando chocolate, na rua Doutor Álvaro Alvim, número 90, Vila Mariana, na Biblioteca Infantil da Faculdade de Belas Artes. Isso. É isso. São Paulo. São Paulo, capital, povo. É perto do metrô, é relativamente perto do metrô. Não é muito difícil de encontrar, não. Aberto ao público, quem quiser, é só chegar lá no horário. Só chegar.
Guarda um chocolate para mim, por favor. Para receber a todos, vai ser um prazer. Dividir a mesa com o Spaca, que para mim, além de ser parente, é um dos meus ídolos, uma referência. É referência. Uma referência mesmo. São primos, só que um ficou com um C a menos, né? É a criatividade dos cartórios. Um ficou com um C a menos. E ele falava assim, o meu é Spaca com um C, tá? O dele é com 2, tá? Não esquece isso, o meu é com 1, o dele é com 2. Eu comecei, gente, calma. Pô, é uma emoção muito grande, assim, de fazer esse trabalho com ele. A gente sempre está se falando, o Spaca dá muita força para a minha carreira, está sempre me apoiando. Foi, acho que, em todos os lançamentos dos meus livros. Enfim, é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Tem uma referência assim, né? Tem uma estima muito grande e é uma emoção inenarrável fazer um livro que eu contei a história para a Manuela e ilustrado pelo Spaca. Então, é um momento muito significativo assim na minha vida. Máfia unida faz sucesso unida. Rapaz, a gente está chegando no final. Queria saber se vocês têm algum recado especial que vocês queiram dar para alguém. Aí é hora de olhar ali para a câmera e soltar o verbo. A responsabilidade é sua. A questão toda, né, a gente está falando aqui de escrever história, né, se for desse boom de desenhistas. O que me preocupa assim, muito, eu tenho essa percepção de que as pessoas têm lido cada vez menos. Não sei se o Spaca vê isso também. Assim. É uma geração que é muito tecnológica e isso não significa que elas leem. Né? Mas não significa que elas também não leem. Também. Porque a gente vê, às vezes, o pessoal com o celular e lendo. É raro. Mas não sei que tipo de leitura que está se fazendo. Aí enfim. a gente já está entrando em qualidade. O que acontece, eu participo das reuniões de escola da minha filha, converso com outras crianças e vejo que há um interesse cada vez menor, quer dizer, em literatura. Isso é uma coisa que é muito preocupante. E acho que o governo tem que ter uma política nas escolas de incentivo, formar clube de leitura, ter uma política muito mais forte, porque os números da indústria editorial elas são alarmantes. Né? O brasileiro lê, em média, menos de 2 livros por ano. Eu sou anormal. Então, isso é assustador. Então, era isso, assim, esse alerta de incentivar as pessoas além de escrever, de desenhar, que é muito bacana, formar leitores. Né? Isso tem que ser uma política... E leitores com qualidade, né? Spaca, algum recado especial? Não, eu achei muito divertido ter um livro escrito Spaca e Spaca, professores. Né? É bom fazer um livro infantil. Eu também fui ilustrador da Folhinha, na Folha de São Paulo. Então a gente se mete às vezes com aventuras políticas e coisas sérias e coisas assim. É bom ter pontuando a carreira esses momentos aliviada. Que são leves. E talvez, por incrível que pareça, essa é a parte até séria da vida, né? A parte mais bonita, a parte mais, né? Onde você se recarrega, né? Para poder enfrentar essas coisas que estão aí, né? Pode ser. A gente já está acabando, está encerrando o tempo aqui. Eu só queria falar o seguinte. Eu vi uma pesquisa recente, tem uma semana, alguma coisa assim, alguns dias, mostrando os 10 livros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre. 3 são de youtubers. 3 não, 4. E tem o Padre Marcelo também no meio. E 2 do Padre Marcelo. Então a gente já tem aí 3, são 4 youtubers, 2 do Padre Marcelo, 1 é os 50 Tons de Cinza, só que visto pelo olhar do cara. Quando você fala youtubers, tá bom, é o quê? Que aparece no YouTube é o quê? Que tipo de... o pessoal que faz graça no YouTube. Para adolescentes. Isso. Coisas todas. São youtubers. Inclusive eu não conheço nenhum deles, mas tudo bem. Não sou mais adolescente, eu não conheço nenhum deles. Mas assim, que você falou, né? Agora precisa ver qual é a qualidade disso que você está lendo, né? Então fica aí recado. Teremos eleições esse ano para prefeitura, Câmara Municipal, então pense aí no seu candidato, ver o que ele vai estar fazendo por isso também, né? Vamos a gente também tentar fazer alguma coisa. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigado pela conversa. Sucesso nesse lançamento, que eu tô apaixonada por essa bruxa, de verdade. Eu achei muito bonitinho, muito fofinho os desenhos. Tenho certeza de que a história realmente deve prender, porque para uma criança de 3, 4 anos pedir para você repetir sempre a história,
a história tem que ser boa. Porque senão ela vai falar, de novo não quero. Né? Criança é sincera nesse ponto. Então eu queria agradecer muito, desejar todo sucesso aí, próximos lançamentos, próximas coisas, vai falando aí com a gente, quem sabe a gente consegue fazer mais um bate-papo aqui. Beleza? Obrigado. Muito obrigado. Gente, Talk Show fica por aqui. Beijo pra vocês, até o próximo.